Você está bloqueado no programa Farmácia Popular do Brasil? Calma, vamos abordar direitinho esse tema para descobrir qual a melhor alternativa a ser tomada. Me chamo Ricardo Bossoni e seja muito bem-vindo ao nosso canal de assessoria jurídica farmacêutica. Você sabia que o Ministério da Saúde costuma bloquear e suspender a comercialização de remédios e medicamentos das drogarias e farmácias cadastradas e que fazem parte do programa Aqui Tem Farmácia Popular? Nesses casos, é necessário primeiramente descobrir e entender a irregularidade existente, uma vez que podem ser vários os fatores que causam o bloqueio e impedem a comercialização dos produtos farmacêuticos. Vamos citar alguns exemplos que podem causar o bloqueio da farmácia no programa. Pode ser a ausência de endereço do paciente na receita médica e no cupom fiscal vinculado, documentação do paciente incompleta, pode ser a assinatura do paciente no cupom vinculado e não conforme o oficial, como também a receita médica com o nome ou CRM do médico ilegível ou diferente do apresentado no sistema de vendas. Quando bloqueada, a maioria dos estabelecimentos farmacêuticos não recebe nenhuma notificação, bem como não possuem ciência das irregularidades que causaram o bloqueio. Ainda, observado que o trâmite das investigações ocorre dentro do Ministério da Saúde e por se tratar de um procedimento administrativo burocrático, muitas vezes o empresário, além de não receber nenhuma notificação extrajudicial do ente público, fica sem o conhecimento dos fatos e os fundamentos que levaram ao bloqueio, resultando num impasse quanto às medidas a serem tomadas para sua resolução. Portanto, neste cenário, o empresário farmacêutico fica sem o conhecimento da causa geradora do bloqueio, como também impedido de dar continuidade nas vendas dos produtos aos seus clientes até que seja realizada a devida notificação, para que a farmácia tome as providências e apresente no prazo legal de 15 dias os documentos e esclarecimentos sobre os fatos averiguados. Tudo isso conforme o artigo 38, parágrafo 1º da Portaria 111 do Ministério da Saúde. Portanto, a atitude de suspensão no programa imposta pelo governo, sem que haja uma resposta clara das irregularidades praticadas pelo comerciante, desrespeita o direito constitucional do contraditório ampla defesa, pois interfere diretamente na circulação de produtos e clientes na farmácia, tendo em vista que o seu bloqueio ocorre no sistema DataSUS, ou seja, fazendo com que os clientes procurem outra farmácia ativa no programa para realizar as suas compras, em franco prejuízo ao empresário farmacêutico. Assim, a notificação extrajudicial direcionada para o Ministério da Saúde mostra-se necessária, pois o bloqueio pode ter duração de meses ou até anos, até que o Ministério da Saúde conclua o processo administrativo e forneça o parecer conclusivo, ocorrendo em muitas vezes o desrespeito ao direito de defesa amparado pela Constituição Federal do Brasil. Ou seja, a farmácia permanece bloqueada durante o andamento do processo administrativo e, caso o referido processo demore para ser concluído, observa-se o prejuízo causado pelo bloqueio em consonância com a extrapolação do prazo para a conclusão do processo e a entrega do parecer conclusivo. Nesses casos, em que a conclusão do processo administrativo ainda não ocorreu, mostra-se também necessário uma demanda judicial para que obrigue o órgão a dar celeridade e conclua o processo administrativo o mais breve possível, com o fornecimento do parecer conclusivo. O empresário farmacêutico deve despender de esforços para apresentar os documentos e esclarecimentos dentro do prazo legal perante o DAF, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica. Neste passo, caso o DAF identifique irregularidades, este solicitará ao DenaSUS a instauração de processo administrativo. Caso os esclarecimentos sejam suficientes para sanar eventuais irregularidades indicadas pelo DAF, este deverá restabelecer a conexão da farmácia dentro do programa Farmácia Popular. Ou seja, a busca pelos corretos esclarecimentos e apresentação de documentos perante o DAF é a primeira etapa para almejar o desbloqueio no programa. Aqui verifica-se a importância de acompanhamento especializado em favor da farmácia em todas as etapas a partir do bloqueio. Após a conclusão do processo administrativo e caso sejam apontadas as irregularidades, as penalidades podem variar entre aplicação de multa de até 10% calculada sobre os últimos 3 meses completos da autorização consolidada ou do bloqueio da conexão com o sistema DataSUS,
pode ser o bloqueio da conexão com o sistema DataSUS, pode ser instituído multa e ainda ressarcimento dos valores, como também é importante lembrar que o estabelecimento que for descredenciado por motivo de irregularidades somente poderá solicitar nova adesão ao programa após o período de 2 anos, a contar da publicação do descredenciamento no Diário Oficial da União. Caso o processo administrativo esteja concluído e o farmacêutico não concorde com a decisão final, também é cabível uma ação ordinária na tentativa de impugnar o ato administrativo, atacando a forma como ocorreu o ato e não propriamente o conteúdo do ato administrativo. Assim, o ato administrativo pode ser impugnado judicialmente com a tese de que a forma como ocorreu o ato foi irregular, pois na maioria dos casos não é oportunizado o contraditório ampla defesa dentro do processo administrativo. Ou seja, ocorre a formação do parecer conclusivo sem ouvir o empresário farmacêutico. Então vamos lá. Para a tentativa de desbloqueio da farmácia, primeiramente deve ser analisada as seguintes indagações. A farmácia foi notificada pelo órgão? Isto porque desde já lembro que a ausência de notificação demonstra a inércia do Ministério da Saúde, bem como violação dos dispositivos legais. Portanto, identificada a ausência de notificação com informações concretas a respeito dos motivos investigados, inicialmente já se verifica uma irregularidade cometida pelo Ministério da Saúde. Adiante, deve-se levantar a questão se a farmácia possui ciência ou não dos motivos que levaram ao bloqueio. Dentro deste panorama, caso a farmácia não tenha ciência dos motivos, nem mesmo foi citada através de ofício pelo Ministério da Saúde, cabe notificação extrajudicial, como já abordado, provocando o órgão a responder. Sendo provocado o órgão, este tem a obrigação legal de responder. Com a resposta, deve ser analisada a situação da farmácia junto ao DAF, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica, e posteriormente junto ao DenaSUS. Ainda neste cenário, é importante que o empresário farmacêutico saiba que é cabível medida judicial para compelir o órgão que apresente as corretas informações, bem como conclua o processo administrativo para a elucidação dos fatos. Caso exista processo administrativo e seja observada morosidade no respectivo procedimento, cabível medida judicial com pedido liminar solicitando o desbloqueio da farmácia até que se conclua o processo administrativo perante o Ministério da Saúde. Portanto, observamos que as medidas a serem tomadas e adotadas vai depender do enquadramento e da situação de cada farmácia dentro do órgão. De qualquer forma, independente do cenário que se encontre a farmácia, sempre será possível adotar medidas judiciais, verificada a desnecessidade de esgotamento da via administrativa em razão da urgência das matérias que geralmente são abordadas quando se trata do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Defendemos a tese em favor do farmacêutico que resta configurada uma ilegalidade pela administração pública o ato de suspensão quando verificada a ausência de formalização de notificação ou de processo administrativo. Ainda lembro para o amigo farmacêutico que as irregularidades ocorridas dentro do programa Aqui Tem Farmácia Popular podem sim refletir diretamente na pessoa física dos sócios que compõem o quadro societário e do farmacêutico técnico responsável. Isso conforme as responsabilidades indicadas no parágrafo 3º do artigo 43 da Portaria 111. Tema este que será abordado em outro vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, dá um like, segue nosso canal e ativa o sininho para ficar ligado em todas as informações jurídicas a respeito do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Lembre-se, consulte o profissional da sua confiança para a resolução caso você se enquadre dentro dessas circunstâncias apresentadas neste vídeo. Muito obrigado, foi muito bom estar com você. Acompanhe mais os nossos vídeos sobre o programa Aqui Tem Farmácia Popular e até o nosso próximo encontro.